Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Quero te convidar neste momento para nós compartilharmos junto mais uma porção da palavra do Senhor. E quero desde já te desejar um bom dia, um fim de semana abençoado na presença de Deus, né? Esse friozinho que chegou aí para mudar o clima, mas que o Espírito Santo de Deus esteja aquecendo o meu e o seu coração. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, caso você esteja com uma em mãos. Abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139. Deus tem uma palavra para você neste Salmo, que você possa estar compartilhando conosco, em nome de Jesus. Antes de ler essa palavra, eu quero deixar um abraço ao meu filho na fé, Osmar Gabriel Valdez, aí direto do Panamá. Que Deus te abençoe, meu filho, você que está sempre ligado conosco aqui. E eu conto com as suas orações aí, meu filho. Sinto um abraço caloroso do seu irmão em Cristo Jesus, do seu pai na fé aqui. E deixo também o meu abraço a todos vocês que estão conosco. Vamos ler a palavra do Senhor aqui no Salmo 139, a partir do versículo 13 até o verso 17. E depois vamos ler também o verso 23 e o 24. Assim está escrito a palavra de Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glórias a Deus. Uma palavra bem conhecida por muitos, mas aonde Deus sempre tem falado aos nossos corações. Este salmo de Davi vem, por meio deste salmo, exaltar a grandeza de Deus. Ele começa o salmo dizendo: Deus onisciente e onipotente. Através da descrição deste salmo, Davi está demonstrando a grandeza de Deus, a onisciência e a onipresença, como também a onipotência de Deus. Onisciência, onipresença e onipotência são atributos que somente Deus possui, E Davi começa esse salmo falando de intimidade. Mas que intimidade? Davi começa mostrando neste salmo que ele tem consciência que Deus o conhece. Se você começar a ler o salmo do primeiro verso até o final, você vai ver que Davi está dizendo que: Senhor, tu conheces os meus sentar e o meu levantar, conheces os meus deitar, sabe dos meus pensamentos, antes mesmo de eu falar, antes mesmo de eu pronunciar a palavra, antes dela chegar à minha língua, o Senhor já sabe o que eu vou pronunciar. E aí ele fala também da onipresença de Deus. Ele faz uma pergunta: para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, os mais altos céus, aí tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo dos abismos, ou alguma tradução diz no Sheol, lá também tu estarás. Se eu pegar as asas da aurora ou da alvorada e ir para os extremos do mares,
lá também a tua destra me sustentará. Ou seja, Davi está dizendo para nós que não há lugar no mundo, no universo, que Deus não esteja presente. Davi está dizendo para nós que não há nada que Deus não possa fazer. O evangelista Lucas escreveu no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. E quem disse isso foi o anjo Gabriel quando foi visitar Maria, para anunciar o nascimento de Jesus. Então nós temos essa consciência de que Deus é poderoso, de que Deus é onisciente, é onipresente? Sim. Todas as coisas estão no domínio de Deus. Nada passa desapercebido por Deus, porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe. E esse Deus, mesmo sendo onisciente, onipresente, onipotente, mesmo não precisando de mim nem de você, Ele tem um atributo chamado amor. E Ele te ama como você é. E o que me chama a atenção neste salmo é que Davi fala da forma que ele foi criado. Meu irmão, você que lê a Bíblia, você sabe que Deus criou todas as coisas no poder da sua palavra. Mas quando Ele foi fazer a mim, quando Ele foi fazer a você, Ele não falou, haja homem, haja uma mulher. A Bíblia fala que Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Ele fez com as suas próprias mãos e soprou no homem o fôlego de vida. E aqui no Salmo, Davi está dizendo que o Senhor o formou e que o Senhor o conheceu ainda no ventre da sua mãe. Quando ele ainda era informe, quando ele ainda nem existia, Deus já o conhecia. Eu quero te dizer nesta manhã que com você não é diferente. Deus te conhece mesmo antes de você existir. Antes mesmo de seu pai e sua mãe se conhecer, Deus já te conhecia e já te chamava pelo teu nome. E o salmista, ele fala aqui no versículo 16, é o qual eu quero me aprender nesta manhã. Ele diz, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E olha que mistério profundo. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles descrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Eu pego esta palavra aqui nesta manhã e posso parafrasear contigo, eu posso conjecturar e dizer que Deus tem uma história para a sua vida. Porque está escrito na palavra dele que cada dia da sua vida for escrita pelo dedo de Deus, dias após dias, antes mesmo deles existir. Agora vamos imaginar aqui agora, vamos pensar. Eu sou pai. Você que está me ouvindo talvez também seja pai, seja mãe. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você pudesse escrever uma história para o seu filho, para sua filha, qual história você escreveria para eles? Se você pudesse determinar os dias do seu filho, a vida do seu filho, do seu ente querido, o que você determinaria para ele? Pense aí, se você tivesse esse poder, porque Deus tem esse poder. O que você faria? Eu vou falar por mim. Eu sou um homem falho, pecador, sou pó e cinza. Sou dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Até para respirar esse vento que está soprando na minha face, eu dependo do Espírito Santo de Deus. E se eu hoje pudesse escrever uma história para cada um dos meus filhos, eu não iria escrever para eles uma história de fracasso. Eu não iria escrever para os meus filhos uma história de derrota. Eu não iria escrever para os meus filhos uma vida de vícios. Seja qual for esse vício, eu jamais escreveria para nenhum dos meus filhos uma história de um derrotado, de um fracassado, de um viciado. Mas eu escreveria uma história de homens e mulheres bem-sucedidos sobre a face dessa terra,
de homens e mulheres que ame e reverencie o nome do Deus Yahvé, o Todo-Poderoso. Agora eu penso, eu, homem falho, pecador, jamais escreveria uma história de fracasso e derrota para os meus filhos. Eu que sou mau. A Bíblia diz lá em Mateus, se o seu filho te pedir pão, você dará uma pedra a ele? Se te pedir peixe, você dará uma cobra para ele? De maneira alguma. E vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais o meu Pai que está no céu. Jesus falou isso, está lá em Mateus. Agora eu quero que você medite comigo nesta manhã. Reflita um pouco sobre a sua vida. Não responda a mim, mas responda a você. A história que você está vivendo, aleluias, é a história que Deus escreveu para a sua vida? Será que é essa história que Deus escreveu para você? O que tu tem passado? Como tu estás? Observe que o salmista diz que os seus pensamentos são inumeráveis, são incontáveis, inatingível. Você poderia pensar o que Deus escreveu para você? Na minha mente, com minha pequenez capacidade de pensar, eu imagino Deus escrevendo uma história para a sua vida. Eu imagino Deus escrevendo um casamento bem-sucedido. Eu imagino Deus escrevendo você sendo um vencedor. Porque Deus, Ele olha para você, Ele não te vê um derrotado. Deus, Ele olha para você, Ele não te vê um fracassado. Porque Deus não vê o momento que você está vivendo. Deus, Ele sempre olha você lá na frente, lavado e remido no sangue do seu Filho. E o meu Deus jamais escreveria uma história de fracasso na sua vida. E eu venho aqui nesta manhã como mensageiro de Deus te dizer que esse tempo que você está vivendo, essa lágrima que você tem derramado, essa angústia e aflição que você tem passado, não é isso que Deus quer para você. Deus tem dias melhores para você. Porque aquilo que seus olhos não viram, seu ouvido não ouviu, nem subiu ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você. E talvez você pergunte, irmão, o que eu tenho que fazer para viver isso então? A minha palavra para você nesta manhã é: arrependa-te dos teus pecados. Abandona essa vida de vício. Tenha a coragem de fazer como o salmista, que no versículo 23 ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Se você tem andado por caminhos tortuosos, se você tem trilhado o caminho da perdição, o Senhor nesta manhã te convida a andar no caminho que Ele escreveu para você, que Ele preparou para você. E o caminho você sabe quem é. João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vem andar nesse caminho de luz. Vem andar nesse caminho de glória. Jesus, ele disse que você é a luz do mundo. Jesus, ele disse que você é o sal dessa terra. Você é o sal que tempera esta terra. Você é a luz que ilumina neste mundo. Jesus não disse que você tem que ser o sal. Jesus não disse que você tem que ser a luz. Ele afirmou que você é. Ele afirmou que nós somos o sal e a luz deste mundo. Vamos tomar a nossa posição de sermos luzes. Vamos tomar a posição de sermos sal. E vamos pedir ao Pai que nos coloque dentro do centro da tua vontade. O melhor lugar para eu e você estar é dentro do centro da vontade do Senhor. E para estarmos dentro do centro da vontade do Senhor,
Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de leitura da palavra, das Sagradas Escrituras. Nós precisamos dedicar tempo a buscar, a clamar a esse Deus maravilhoso. Precisamos abandonar os nossos vícios. Precisamos abrir mão dos nossos anseios e colocar o reino do céu em primeiro lugar. É uma promessa de Deus. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e essas outras coisas a ti serão acrescentadas. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Ô meu irmão, ô minha irmã, nesta manhã Deus tem providência para a sua vida. Deus tem um milagre que você precisa. Eu estou aqui arrepiando, porque eu estou sentindo a presença de Deus. E que Ele permita que você sinta essa presença. E que esta presença traga cura à sua alma. Traga libertação ao seu sentimento, às suas emoções. Que o Senhor trate você de dentro para fora. Para que você venha viver a história que Deus escreveu para a sua vida. Porque eu sei que a história que Deus escreveu para mim e para você é maravilhosa. É uma história é um propósito, é um caminho de glória, de luz, é uma eternidade com Ele. E nesta manhã, eu quero orar pela sua vida. Nesta manhã, eu quero profetizar que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Tudo aquilo que era seu, que você perdeu na caminhada, Deus vai devolver, Deus vai restituir na sua vida. Se você crer e se colocar na posição de servo e de filho, porque Ele é o teu paizinho querido. Ele é o nosso provedor, Ele é quem cuida de nós. Ele é quem cuida de cada um de nós. Eu vou orar por você agora e peço que você ore comigo. Se você pode se colocar de pé onde você está agora. Ah, irmão, eu vou me colocar de joelho. Sim, faça isso. Que orar de joelho é dizer assim: Deus, eu tenho pressa. Eu me humilho. Mas se você não pode, na posição que você está, eu peço que você ore comigo, reflita nesta palavra desta manhã. Mas se você está enfermo, talvez você esteja no hospital, e se for possível, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Talvez você esteja no centro de detenção, no presídio. Coloque a mão sobre o seu coração. Ah, irmão, eu não estou enfermo, eu não estou em nenhum desses lugares, mas eu tenho um irmão que está viciado nas drogas, eu tenho um irmão que é viciado na pornografia, eu tenho um irmão que está assim, que está... Só você sabe como está. Chama ele pelo nome aí agora e vamos orar. A Bíblia fala que a oração feita com fé curará os enfermos, e se tiver cometido algum pecado será perdoado. Eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que criaste tudo no poder da Tua palavra, mas quando chegou a vez de criar o homem, o Senhor parou para criar com suas próprias mãos. O Senhor que nos conhece por dentro e por fora, que sonda os nossos corações e esquadrinha os nossos pensamentos, sabe de tudo que nós passamos e que estamos precisando. A Ti, ó Pai, eu elevo agora a minha voz em oração e ministro sobre a minha vida e a vida dessas pessoas que estão ouvindo uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção de restauração. Eu uso a autoridade do nome de Yeshua HaMashiach e ordeno agora a todo pensamento contrário, pensamento de suicida, pensamento de fracasso, de derrota, pensamento de fazer o mal. Ó, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu ordeno agora que todo este mal caia por terra. Pessoas que estão orando comigo, que estão enfermas, em nome de Jesus seja curado agora. Em nome de Jesus seja liberto, seja transformado. Que a sua alma receba agora o refrigério da parte do Senhor.
que a tua alma encontre a quietude no Senhor. A paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, seja agora descendo sobre o seu coração. E que o Senhor Espírito Santo toque agora onde eu não posso tocar. Eu não posso ir aonde estão estas pessoas. Eu não posso ir aonde a minha voz está indo. Mas o Senhor, Pai, o Senhor pode ir aonde a minha voz está indo e muito além da onde ela foi. E pode tocar agora na enfermidade nesta pessoa, pode tocar agora na alma, pode tocar agora nas emoções e no sentimento, pode trazer agora a cura, a restauração que ele e ela precisa. Quebra, Senhor, estas cadeias que aprisionam esta alma. Quebra, Senhor, estes laços. Quebra essas algemas. Rompe com essas barreiras. E traga libertação sobre esse teu filho. Oh, Pai querido, põe esse teu filho dentro do centro da tua vontade. Oh, meu Pai, guia esta pessoa na vereda da tua justiça. As águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Refrigera a alma desta pessoa. Traga quietude. Arranca o desespero. Provê a necessidade. Oh, meu Pai, que ele possa descansar no Senhor. Que ela possa descansar no Senhor. Olha, vício, em nome de Jesus, eu te pego agora, eu te arranco de dentro desta alma e te ordeno que caia fora desta vida, porque esta vida pertence ao Senhor Jesus e verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas feridas nós somos sarados. Pela charga de Jesus, pelas feridas de Jesus, eu repreendo toda dor na sua alma, eu repreendo toda ferida na sua alma, todo ciclo vicioso, eu ordeno agora que seja quebrado, que seja desmiuçado, que seja destruído, e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e através da sua vida. Eu oro em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias, e te declaro abençoado nesta manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que você possa viver dias maravilhosos dentro do centro da vontade do Senhor. Que o seu coração esteja consagrado no altar de Deus e que Cristo Jesus esclareça aquilo que está obscuro na sua vida. Que o Espírito Santo traga a paz que você precisa, a cura que você necessita. Em nome de Jesus Cristo. Lembra-te, o Senhor te ama. Ele é o primeiro interessado em te abençoar. Então corra para os braços dele. Se sinta uma criança nesta manhã. Eu quero que você mentalize isso que eu vou te falar aqui agora. Imagine isso aí agora. Você é uma criança aprendendo a dar os seus primeiros passos. E chega a Deus agora, o seu paizinho querido, te segura nas suas mãos e começa a caminhar contigo. Você pode sentir isso? Esse é o nosso Pai, que nos sustenta com a destra da tua justiça. E quando Ele está seguro nas nossas mãos, nós podemos passar por qualquer caminho. Ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consola. É Ele quem prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. É Ele quem unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. A bondade e a misericórdia do Senhor está conosco todos os dias, e nós habitaremos com Ele por toda a eternidade. Que a tua alma nesta manhã registre isso nela, que ela tem um Pai que cuida dela. Você tem um Pai que cuida de você. Diga à sua alma que Jesus cuida dela. Amém? Eu quero louvar a Deus com você. Eu senti de louvar esse louvor. É bem conhecido, eu sei que você conhece, você louva comigo. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso, aleluias. Esse Deus, ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você. Creia nisso. E que Deus em Cristo te abençoe. Um abraço. A paz do Senhor Jesus.